Nesse vídeo eu vou trazer para vocês as seguintes questões. O exemplo de IRB demonstrou que não devemos mais ouvir o que o Barsi diz? Será que ele se arrependeu de ter comprado o IRB? Ouvir lições de bilionários é pura burrice? Vamos tentar tratar desses temas ponto a ponto aqui nesse vídeo. Então vem comigo. Salve, salve investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botãozinho vermelho de inscrever-se para ajudar esse canal, tá bom? E como vocês bem sabem, a ação do momento é o IRB. Não porque ela está subindo ou porque está tendo uma performance excepcional, pelo contrário. Na data de ontem, a companhia fez o quê? Precificou cada ação que foi emitida no seu follow-on a R$1, levantando 1,2 bilhões de reais para a manutenção do seu reenquadramento regulatório perante a SUSEP. E, na presente data, dia 2, a ação chegou a cair 20% por conta dessa precificação de R$1 por ação. Por que isso? Simplesmente porque a ação está custando agora R$1,22, acumulando mais de 40% de desvalorização nos últimos 30 dias, só hoje caindo quase 13%, chegou a desabar na região do 1,10, que foi 20%, e essa queda forte veio por um motivo muito simples. Se quem entrou na IPO vai conseguir a ação a R$1, é óbvio que o mercado está tentando ajustar isso aqui para que a ação negociada hoje no mercado se aproxime de R$1, e aí os vendedores aproveitam isso aqui, principalmente porque a B3 aumentou o limite para aluguel de ações em IRB de 25% para 30% do free float. Muito embora ali o Bradesco e o Itaú, que são os principais acionistas da companhia, tenham entrado na oferta prioritária, o mercado não está perdoando. Sendo que, quando o IRB anunciou o follow-on, as ações estavam custando mais de R$2. R$1 significa uma queda de 50%, então isso é muito pesado num período de menos de 30 dias. 15 pregões aí, perdendo 50% de valor de mercado, isso é uma loucura. Diante dessa situação, fica o questionamento. Esse exemplo demonstrou que não devemos ouvir o que o Barsi fala, o que ele nos ensina. Primeiro ponto, vamos contextualizar mais um pouquinho aqui a respeito de Barsi e IRB. Lembrando que a Louise Barsi, ainda ela não confirmou se conseguiu essa reserva, mas ela disse que subscreveria 10 milhões de ações de IRB a R$1, portanto 10 milhões de reais. Não sabemos se nesse montante se está incluída a participação do Barsi, que ele iria aumentar na companhia, não sabemos ainda. O fato é que ela declarou como se esse montante seria apenas dela. E o Barsi, ele entrou em IRB, chegando a uma participação superior a 1,5% da companhia, em julho de 2021. Naquele período, ele montou uma posição bem elevada em IRB. 1,5% naquele período era algo em torno de 100 milhões de reais, 120 milhões de reais. Porque em julho de 2021, a companhia estava cotada ali a 5 e pouquinho. O Barsi pegou mais ou menos então a 5,50 aproximadamente. De lá para cá, a ação veio numa queda livre de mais de 75%. Dessa forma, o próprio Barsi perdeu alguns milhões de reais com o IRB. Inclusive entrando numa treta ali com a Esquadra, que foi a empresa, a gestora que denunciou as fraudes contábeis que assolavam ali, estavam ocultas na resseguradora, cometidas por seus executivos, algo completamente criminoso. Mas o Barsi discordou da Esquadra, dizendo que o binóculo dele seria mais amplo, que ele tem visão de águia, etc, né? E a Esquadra rebatendo que, na verdade, o Barsi não conhecia a IRB como a própria Esquadra conhece. Por isso a Esquadra continuava operando, vendida ali nos papéis de IRB. E ali em fevereiro de 2022, o Barsi aumentou posição em IRB e afirmou que não se arrepende de comprar as ações de IRB. Então, já respondendo a essa segunda questão, a princípio ele não deve ter se arrependido. Até porque, se ele colocou ali 100 a 120 milhões de reais na companhia, e considerando que o patrimônio dele é 4 bilhões de reais, isso significa que ele apostou algo em torno de 3% do seu patrimônio em IRB. Se ele perder tudo isso aqui, isso não vai fazer com que ele perca noites de sono, tampouco vai prejudicar a qualidade de vida dele ou da sua família. 3% não vai gerar ruína ao patrimônio do Barsi. Então é óbvio que mesmo que ele tenha errado, o que ainda não é certeza de que tenha acontecido, porque a companhia ainda não faliu, apesar da enorme desvalorização, é óbvio que ele não está preocupado com toda essa queda. Mas e quanto ao pequeno investidor que talvez tenha acreditado de forma talvez ingênua no timing do Barsi? Porque, como eu disse, ainda não dá para ter certeza de que ele tem errado quanto ao case, mas o timing ele obviamente errou. Não tem como dizer que ele não errou o timing do IRB, afinal ele comprou a 5,50 e a ação está valendo R$1, né? E essa pessoa que talvez tenha entrado na call do Barsi de uma maneira precipitada e colocando um capital muito maior do que 3% do seu patrimônio
patrimônio disponível para investimento. Sobre isso, é óbvio que é um enorme erro seguir de forma completamente míope as dicas de bilionários ou investidores que aparecem na mídia ou fazem recomendações. O Lírio Parisotto também diz isso, que você não deve ficar seguindo aí dicas de investimento. E ele é um bilionário. Portanto, simplesmente pegar uma dica e replicar sem se aprofundar naquela ação, naquele fundo imobiliário que seja, qualquer que seja o ativo, isso constitui um erro muito claro, porque qualquer tipo de variação patrimonial negativa fará com que você se desespere, haja com mão de alface e zere a posição e talvez até se arrependa depois de ter feito isso, porque a ação acaba subindo logo após você ter zerado a sua posição, porque você não estava convicto daquela decisão. E você não vai ficar convicto simplesmente seguindo uma dica. Você precisa conhecer de fato o ativo no qual você está investindo. Por outro lado, não constitui uma sardinhagem você ouvir o que esses grandes investidores, bilionários, milionários, empresários de sucesso, pessoas que têm grande influência no mercado financeiro, apenas ouvir o que eles têm a dizer a respeito das teses de investimento deles. Por que não é um erro em fazer isso? E talvez até usar essa suposta dica para você se aprofundar em um ativo. Porque isso é completamente normal e todo mundo faz isso no mercado. Veja só, nesse livro, o Peter Lynch, o lendário investidor de Wall Street, ele cita várias vezes no livro dele, que eu deixo aqui na descrição, que ele mesmo pegava dicas de investimento. O problema é que ele não pegava a dica e já ia comprar a ação. Ele pegava a dica de algum analista, às vezes até de pessoas comuns. Ele cita até mesmo o caso da mulher dele, que fez compra numa loja, gostou do produto e ele foi pesquisar a respeito dessa empresa e viu que de fato era uma empresa de ouro e se mostrou uma Team Badger, que é uma empresa que se multiplica 10 vezes o valor que você investe. O problema não é você ouvir a dica, o problema é você pegar essa dica, replicar imediatamente sem se aprofundar sobre o ativo. Como o Peter Lynch cita, você pode ouvir aquela dica, mas aí você vai pegar aquela dica e se aprofundar o máximo possível naquele ativo, até você concluir se de fato vale ou não colocar o seu dinheiro naquele ativo. Mesma coisa com o IRB. Você se aprofundou o suficiente em IRB para colocar o seu dinheiro em IRB naquele momento ou agora, talvez se você tenha aumentado posição em follow-on? É isso que você tem que se perguntar. Além de tudo, você teve uma gestão de risco adequada? Não ultrapassou numa ação de maior risco como é o IRB, afinal ele está tendo que promover aí alavancagem via follow-on? Você ultrapassou uma gestão de risco adequada de 1,5% para uma companhia desse nível de risco? Se você ultrapassou e você não suporta, então você agiu de forma errada. Não foi o fato de um bilionário ter citado estar investindo na companhia ou qualquer outra dica de investimento. E é óbvio que o fato de o Barsi ter errado o timing na entrada do IRB não quer dizer, obviamente, que você não deva ouvir as lições que esses bilionários nos passam. Muita coisa do que eles dizem vai te ajudar muito a ser um bom investidor ou um investidor minimamente mediano para não perder dinheiro no mercado. Quando o Barsi diz, por exemplo, para você focar em ações de setores perenes, boas pagadoras de dividendos, que estejam cotadas a bons preços, ele está falando o seguinte para você, viu? Você está começando no mercado agora, então comece de uma maneira mais conservadora, pegando empresas ali já sólidas, já consolidadas, que estejam ali com um preço interessante e que consigam remunerar esse acionista. Então isso é uma lição importante para você. Agora, também devemos ser justos com uma coisa. O Barsi errou no time de IRB, isso é verdade. No entanto, quando ele começou a falar com mais frequência de IRB foi justamente em 2022, ou ali no final de 2021. Foi mais ou menos esse momento. Lembrando que ele começou a montar posição na empresa em julho de 2021. E aí eu até trouxe aqui um vídeo no canal em novembro de 2021, onde o Barsi fala sobre Cielo, né? Então foi em novembro de 2021, ele falou sobre Cielo, falando ali como casas de análise ou bancos ou até fundos estavam ali manipulando o preço das ações de Cielo, porque diziam que o preço era muito acima do preço que estava na época, que era algo em torno de R$2, ainda assim não recomendavam comprar o papel, porque obviamente eles queriam comprar o papel, né? E agora você só vê recomendação de compra em Cielo quando ela subiu bastante. Então vamos comparar aqui o seguinte, foi novembro de 2021, aqui é o gráfico das ações de Cielo. Novembro de 2021, Cielo custava R$2,20. Se você eventualmente seguiu a dica sem pensar do Barsi em Cielo, você pegou, segurou a posição
posição até agora, junto com o IRB, 160%, tá? Vamos supor que você tenha conseguido pegar 160%, esse movimento de alta. Porque também há um outro problema aqui. Quando uma ação está caindo um monte, você segura a posição ao infinito e além e vai fazendo preço médio, para trás. Agora, quando uma ação está subindo, você quer zerar a posição porque lucro no bolso é melhor do que nada. Aí você não deixa o ativo se movimentar a fim de te dar um lucro satisfatório pelo risco que você tomou. Principalmente porque Cielo também é uma ação mais arriscada do que o normal. O próprio setor no qual o Cielo está inserido hoje está bem competitivo. Então vamos simular aqui um sardinhão aí que tenha simplesmente seguido a dica do Barsi e comprado IRB e Cielo no mesmo dia ou no mesmo mês, ali em novembro, né? Em novembro, IRB estava cotado ali, vamos colocar que se pegou a 5, puxando aqui toda essa queda, você está perdendo 75% em IRB. Então vamos supor que você tinha 10 mil reais para investir. Você colocou 5 mil reais em IRB e 5 mil reais em Cielo. Lembrando que aqui você é um sardinha, uma simulação. Você não fez uma diversificação adequada do seu patrimônio. Você só pegou um dinheiro que você tinha e colocou nas duas empresas seguindo a dica do Barsi. Então você inicialmente colocou 5 mil reais em IRB e perdeu 75%. Você perdeu então 3.750, ficando aí com apenas 1.250 reais da sua posição em IRB. Beleza. IRB então menos 75%. Seu patrimônio agora é de 1.250 no valor que você colocou em IRB. Agora, vamos pegar o outro valor ali que era a outra metade, 5 mil reais, e simular que você tenha comprado o Cielo. Vamos ver o seu resultado. Se você tivesse segurado até a data de hoje, na verdade você teria ali, ó, 135%. Tá? Vamos colocar 135%. Ou seja, você ganhou ali com a sua posição em Cielo 6.750 reais, fora os 5 mil que você já tinha. Dessa forma, sua posição em Cielo hoje seria de aproximadamente 11.750 reais. No final das contas, somando-se com a posição que você ainda tem em IRB, você tem 13 mil reais e o seu capital inicial era 10. Logo, você está tendo uma rentabilidade positiva de 30%. Tá muito bem a sua carteira aqui só de IRB e Cielo. O que eu quero dizer com isso aqui? Que precisamos ser justos também. É claro que o Barsi errou o timing de uma empresa de novo, mas e os acertos que ele promove? A gente percebe que, historicamente, o Barsi muito mais acertou do que errou. Do contrário, não seria bilionário. Não podemos esquecer também dos exemplos de Taurus Armas. Se eu puxar o gráfico aqui, ó, 1000% de valorização nos últimos 5 anos. O cara que colocou em Taurus aqui, o Barsi comprou o Taurus, começou a comprar em 2014 e aproveitou toda essa queda da pandemia, conseguiu um movimento de alta muito forte aqui na empresa. O grande exemplo da vida do Barsi, que é a Unipar, ele colocou 80 milhões de reais e a Unipar transformou em quase 2 bilhões de reais. Nos últimos 5 anos, a ação se valorizando 1.200%. Em 5 anos, você espera que seu capital, se você fizer um ótimo investimento, duplique um ótimo investimento. Aqui não, você transformou em mais de 10 vezes seu capital investido. Por isso, você não pode olhar apenas para um erro, por mais que esse erro tenha sido grave. Na sua visão, obviamente, tem que olhar também para o acerto. Lembrando que na nossa simulação, se você seguiu ipsis literis a suposta recomendação, que na verdade ele não faz recomendação, mas o pessoal toma como recomendação, você na verdade ganhou dinheiro. Ele nunca falou para você dar o win em IRB, vale ressaltar. E essa nossa simulação só demonstra como os investimentos fazem todo sentido em renda variável. Porque por mais que uma ação possa cair 90%, 95%, se uma outra posição que você tem em carteira subir mais de 100%, você já está no lucro. Esse é o ponto. E essa é a importância da diversificação. Algo que o Peter Lynch ali, que eu trouxe aqui para vocês, fazia até mesmo com certo excesso, mas é que ele conseguia acompanhar, né? Ele conversava com 1.000 executivos no ano. É outro nível, né? Ele já chegou a ter 1.400 ações no fundo que ele geria ali no seu auge. Por isso, arrematando aqui o assunto desse vídeo, o exemplo de IRB demonstrou que não devemos mais ouvir o que o Barsi diz? Não tem nada a ver. Você só não pode seguir uma diquinha de forma imediata, sem promover seu próprio estudo e aprofundamento sobre aquele ativo. Será que o Barsi se arrependeu? Até o momento não, até porque a Louise aumentou ali a posição consideravelmente em IRB. E, obviamente, faz sentido ouvir lições de bilionários desde que você tenha um filtro e veja o que faz sentido para você. Tem muita coisa que não vai fazer sentido. Mas já vai deixando aqui nos comentários. Qual a sua opinião a respeito do assunto? Você acredita que o Barsi errou ao comprar IRB e colocar na carteira dele? Não tô falando aqui de timing, tô falando da empresa. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirar Investing. Até o próximo vídeo. Fui!